Bom, muito boa noite para quem está aqui ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo gravado. Eu sou Heitor Fagundes, sou professor, psicoterapeuta, terapeuta de casal e facilitador PETRO, formado aqui pela Regional São Paulo. E hoje vai ser um prazer dar esta aula do significado espiritual do relacionamento. Vou falar um pouquinho da metodologia Patchwork, né, ou seja, do que ela é, mas essa aula é muito interessante, essa palestra é muito interessante, porque mostra muito de como o Patchwork lida com as questões do dia a dia, relacionamento, por exemplo, de uma forma muito especial, assim, que traz profundidade e leveza ao mesmo tempo. Então, é uma palestra muito gostosa de dar. A gente sorteou ela na semana passada, na semana retrasada, mas foi muito bom. Para quem ainda não está inscrito no canal, se inscreva, porque sempre que as aulas ficam gravadas, então se você perder alguma, pode acessar em seguida, tá bom? Então, começando, para quem talvez nunca conheceu o Patchwork, não tem as informações, o que é o Patchwork? O Patchwork é um caminho de autoconhecimento, de origem espiritual, que fala dos temas da vida humana. Por isso que essa palestra é tão interessante, porque vai falar de relacionamento. E por que origem espiritual? Porque as palestras foram psicografadas, canalizadas, na verdade, não foram escritas, foram canalizadas. Então, a Eva Perracos, uma médium, canalizou, essas palestras foram gravadas e transcritas depois. Todo esse conteúdo é organizado pela Petro Foundation dos Estados Unidos, que autoriza o Petro Brasil a utilizar o material dentro de normas estabelecidas, inclusive no que se refere à formação de facilitadores, de helpers. Então, a formação que eu fiz para ser facilitador e poder dar esses grupos de estudo, essas aulas demorou 6 anos. E eu ainda continuo nesse processo, porque para mim se tornou uma escolha de vida, né? O Petro além de ser uma metodologia de autoconhecimento, também convida a gente a viver de uma forma mais conectada com o nosso Deus interior, uma forma mais conectada com as nossas emoções e com a beleza que a gente tem dentro de nós. E é por isso que é muito importante que quem queira conhecer o Petro conheça através de profissionais que foram bem treinados, né? Porque existe às vezes algumas pessoas que pegam uma outra palestra e tentam incluir no autoconhecimento, mas nada se compara a alguém que realmente vivenciou todas essas palestras a fundo. E o Pathwork é um caminho que usa 5 ferramentas ao longo de todo o processo, que é a prece, o que já traz o tema da espiritualidade como componente desse caminho, a meditação, para que também a gente consiga nos conhecer sem precisar que o mundo nos agrida sempre, nos convide sempre. Às vezes a gente também pode, na meditação, descobrir algo sobre nós. A leitura das palestras, o grupo de estudos e a revisão diária. Grupo de estudos eu vou falar um pouquinho no final, e revisão diária é um exercício que a gente faz diariamente no grupo para aprofundar esse caminho. Tudo bem? Então, para a gente começar, eu vou convidar quem está aqui ao vivo e convidar quem está vendo gravado para a gente primeiro silenciar um pouquinho, para entrar e abrir o nosso campo para realmente absorver esse momento. Tá? Os textos do Petro, eles não entram só no nosso mental, eles têm impacto sobre o nosso emocional, sobre o nosso corpo espiritual, sobre o nosso corpo físico. Dentro do que é possível, muita coisa não é perceptível. Mas o guia fala isso, né? O guia que transmitiu as palestras fala que não é só o texto que a gente lê, nem só o que a gente debate. Tem o efeito também sobre os nossos vários corpos. Tá bom? Eu vou convidar você a fechar seus olhos. Se possível, sinta seus pés no chão, com o apoio que o chão te dá. E também com o significado de estar neste momento, nesta vida, e dedicar esse momento a um estudo que agregue para a sua alma, que alimente a sua alma,
que te alimente em níveis profundos do seu ser, abrindo o seu ser para receber informações importantes e que você de alguma forma veio buscar, já que decidiu assistir essa aula hoje. E aí, nesse estado, vai imaginando um canal de luz dourada à sua frente, ou sentindo uma vibração de amor e de luz, de paz ao seu redor ou à sua frente. E vá abrindo a região do seu plexo solar para se conectar com esse canal de luz dourada, que é a cor do pétalo. Vá respirando tranquilamente. E vamos iniciar uma prece que é muito bem explicada em uma outra palestra do Pétalo, que é a prece do Pai Nosso. E enquanto a gente faz o Pai Nosso, vá sentindo essa conexão se expandir dentro de você, com o Deus que habita dentro de você. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o poder, o reino e a glória. Aproveite o silêncio por alguns instantes. E vá deixando agora que essas palavras do guia cheguem até você. Saudações, meus muito queridos amigos. Bênçãos para cada um de vocês. Abençoada seja a sua vida, cada suspiro seu, seus pensamentos e os seus sentimentos. E assim vamos pedindo para que os nossos campos se abram, nossos corpos se abram para a compreensão dessa palestra, e que a espiritualidade, nosso anjo da guarda, também esteja conosco para nos ajudar a uma boa compreensão do que estudaremos aqui hoje. Muito bem? Então vamos lá. Então, vou pedir ajuda aqui para a Luciene. Luciene, se você puder ler esse trecho, esse slide. O tópico desta noite se refere aos relacionamentos entre os seres humanos e a sua tremenda importância do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do crescimento individual e da unificação.
No nível da manifestação na vida humana, existem unidades individuais de consciência que às vezes se harmonizam, mas que com frequência entram em conflito uma com as outras, criando fricção e crise. No entanto, por trás deste nível de manifestação, não existem diferentes unidades de consciência fragmentada. Existe uma consciência única, da qual cada uma das entidades criadas não é senão uma expressão diferente. O que isso te traz, Luciene, quando você lê isso? Tem alguma parte que te toca, assim, mais? A parte que mais me chama a atenção é essa de que a parte da separatividade, né? Então, nós somos unidades individualizadas de consciência que entram em conflito por acreditar que estar separada, né? Acho que essa questão da separatividade, ela é algo que eu ainda gosto de analisar, gosto de pensar, porque os rompantes muitas vezes me pegam assim nessa separatividade de ficar indignada às vezes com os comportamentos dos outros. Ah, muito bem. Então, o que ele está lembrando aqui? Ele nem trouxe tanto nesse slide a questão da separatividade, mas ele fala de que cada relacionamento é uma oportunidade de crescimento individual e de unificação. Ele começa a trazer uma visão que pode ser, se a gente trabalhar um pouco o mapa mental, a gente tem um mapa mental sobre relacionamento. Ah, relacionamento é um lugar onde eu vou conquistar tal coisa, vou conseguir algo que eu quero, vou descobrir o amor, vou... Né? Tem várias... Cada pessoa pode ter uma ideia de um mapa mental do que é um relacionamento. Ele está trazendo um componente para esse mapa mental que cada um cria, que é a função, a importância do ponto de vista tanto do crescimento individual quanto da unificação. E aí ele explora um pouco mais essa questão da unificação. Por quê? Porque ele vai dizer que cada um de nós, aí eu peguei essa foto aqui, cada pessoa é diferente, é uma manifestação única. É o que ele está chamando aqui de unidades individuais. Mas por trás de todo mundo aqui, ou por lá dentro, nós somos todos partes de uma consciência única. E a partir dessa consciência única que cada entidade foi criada. Então, isso começa a entrar no nosso mapa mental, pelo menos para saber assim, nossa, eu pareço tão diferente de tal fulano ou de tal fulana, mas lá no fundo de mim e lá no fundo daquela pessoa, nós somos partes de uma mesma essência. Né? E somos a mesma coisa, a mesma substância. Não sei se faz sentido para você, mas só de começar a trazer essa informação, algumas coisas na nossa cabeça começam a mudar. Você começa a falar assim, peraí, se isso é verdade, e agora? Como é que eu interajo no mundo? E é isso que a gente vai estudar ao longo da palestra. E ele traz também essa questão de que como a gente se acredita diferente do outro, porque às vezes a gente não se sente separado do outro. Vamos pegar num casal homem e mulher, muitas vezes eles se sentem unidos, mas a gente se sente muito diferente. Fala assim, nossa, eu sou assim e o outro é de outro jeito. Isso não é ok. Então, às vezes, é a noção da diferença e, às vezes, a não aceitação dessa diferença, uma dificuldade de perceber a diferença como algo natural, que gera muita fricção e crise. Então, eu quis trazer um pouco esse ponto de que, claro, é difícil a gente se sentir unido a todo mundo, como a gente, na verdade, é lá no fundo, mas também tem a questão de que nós somos diferentes. E tudo bem, porque é assim mesmo. Essa diferença vai gerar fricção e crise, e essa fricção e crise vai nos ajudar a crescer e a nos unificar. Ok? Por isso que ele diz, somos todos um. Mas é lá na essência. Por isso que a gente... Então, a gente, ao mesmo tempo, é um, mas, ao mesmo tempo, é diferente. Eu vou ler esse aqui. Conflitos. O relacionamento representa o maior desafio para o indivíduo. Isso acontece porque é somente no relacionamento com os outros que problemas não resolvidos
dificuldades e conflitos que ainda existem dentro da psique individual são afetados e ativados. É por isso que muitos indivíduos se abstêm do contato com os outros, da interação com os outros. Às vezes, é possível manter a ilusão de que os problemas provêm da outra pessoa, já que os distúrbios são sentidos somente em sua presença, e não quando o indivíduo está sozinho. Existem aqueles que conseguiram uma certa capacidade de se relacionar, mas que ainda se abstêm de um contato e de uma revelação mútua significativa, aberta e sem máscaras. Então, aqui ele vai trazer vários componentes importantes, bases do Petro para relacionamento. O primeiro é que é um desafio, e é um desafio porque vai mostrar coisas que a gente tem dentro do nosso corpo emocional. Lá dentro, a gente não quer, às vezes, assumir que a gente se sente culpado, inseguro, com raiva, com ódio. A gente não quer assumir uma série de coisas. E o relacionamento com outra pessoa vai mostrar isso. Não dá para ficar isolado quando a gente está realmente se relacionando com alguém. Se não se relacionar, vai dar problema, vai dar fricção. E essa fricção vai mostrar que existem temas dentro de cada um que precisam vir à tona para a pessoa crescer, e aí isso vai ser ativado e vai ser afetado. Infelizmente, muitas pessoas acabam indo para a fuga do relacionamento. Isso pode ser uma fuga física, mas às vezes uma fuga até mental. A pessoa está num relacionamento, mas ela se desconecta, ela foge daquilo. E por que isso acontece? É uma coisa muito óbvia, e o guia deixa isso muito claro, porque a gente vê a outra pessoa fazendo tal coisa, nos irrita. A gente vê a outra pessoa fazendo tal coisa, nos irrita. Vê a outra pessoa fazendo tal coisa, nos irrita, ou nos causa qualquer outro tipo de sentimento negativo. Uma parte nossa vai dizer, é o outro. Eu só sinto esse borbulhar aqui, essa irritação, esse problema, quando eu estou na presença de alguém. Quando eu estou sozinho, eu estou ótimo. Aí uma parte fala, é o outro. O que a gente vai ver no Petro é que não. Na verdade, somos nós mesmos criando essas oportunidades de crescimento. E ele põe mais uma questão que é, mesmo que a gente tenha uma certa capacidade de se relacionar, muitas vezes a gente não se relaciona de verdade, porque para o Petro, a revelação emocional significativa e sem máscaras é o que faz um relacionamento genuíno. Se eu estou num relacionamento, mas estou numa máscara, eu não estou me relacionando de verdade. Eu estou pondo uma máscara para se relacionar por mim. Algum comentário? Querem comentar algo desse slide? Não? Maia, tudo bem? Então, para talvez quem não tenha tanta familiaridade com o Petro, o que o Petro vai chamar de máscaras? A gente tem 3 estruturas básicas, tem outras também, mas a gente no Petro tem o nosso eu maior, ou eu superior, onde está lá dentro de nós o nosso amor, nossa alegria, nossa sabedoria, e a gente se manifesta no mundo através dele. Então, todas as coisas boas que a gente cria, as coisas fluidas, amorosas, potentes, felizes, a gente cria através do nosso eu maior. Mas a gente também tem um eu menor, que é onde está o nosso medo, orgulho, teimosias, nossas ignorâncias e tudo mais. Para esconder esse eu menor, para que ele não apareça para o mundo, a gente cria uma máscara. Então, aí eu vou ler aqui o que ele fala da máscara. Que a máscara é uma parte do nosso ser criada como uma falsa solução para esconder esse eu menor. E aí e o nome que ele dá também para essa máscara é um eu idealizado. Assim, se eu for desse jeito aqui idealizado, as pessoas vão gostar da gente. E essa máscara tem 3 comportamentos típicos. Tem gente que usa agressividade, que fala assim, eu não levo desaforo para casa, olha como eu sou uma pessoa autêntica, eu grito, eu reclamo. Então, às vezes é uma máscara, a pessoa pode estar se sentindo ferida e magoada, ela usa agressividade. Tem pessoas que usam a submissão, que fazem assim, não, pode me dar tudo para eu fazer, eu faço tudo, nem quero muito fazer, vou ficar sobrecarregado, mas eu faço. Porque assim eu serei aceito, as pessoas vão gostar de mim e eu não vou ter que revelar talvez um ódio profundo ou um cansaço extremo, porque eu não me dou o direito disso. Seria algo que eu não quero mostrar.
E tem pessoas que usam a retirada, que é que a pessoa se desconecta. Por exemplo, está aqui, vem da aula, depois foi embora, desconectou e depois de um tempo ela volta. Ou num relacionamento, é aquela pessoa que o marido ou a esposa falam algo para ela, ela não quer lidar com aquilo e ela desconecta, ela foge. Então, o guia fala que cada ser humano possui os dois primeiros, que é o eu inferior, e o eu menor e o eu maior. E o terceiro, a gente pode dizer que é todo mundo também, porque ele pode afirmar que pelo menos 90% da humanidade tem mais ou menos. Então, acho que dentro da margem de erro aí deve ser quase todo mundo. Eu, você, todos aqui, com certeza. Mas é uma questão de grau. Por quê? Porque ao longo de um trabalho como o Pessoa faz, a gente vai trabalhando essa máscara. Eu viro e mexe, vejo pessoas que já trabalharam muito a questão da máscara, mas que, de repente, vejo, nossa, tinha aqui um componente de retirada que eu não tinha identificado ainda. E isso acontece, a gente trabalha, não há um julgamento sobre isso. Faz parte de um fato de ser humano. Tá? Aqui, tudo bem? Alguma pergunta? Eu não tenho uma pergunta, mas eu queria só trazer uma coisa assim que eu observo. O patchwork é bem novo para mim, mas eu gosto bastante dessa visão de, tipo, essas coisas não serem colocadas num lugar ruim ou errado, né? Mas num lugar com uma oportunidade de trabalho. Uhum. E eu fico pensando assim, o quanto a gente se identifica, né, com esses medos, com esse orgulho, com essa teimosia, e o quanto isso torna difícil da gente identificar que é uma máscara. Porque a gente se identifica com aquilo no nível como se realmente fizesse parte de nós, e faz, porque é o eu menor, mas não sei, é difícil para mim entender esse grau de o quanto a gente aceita e o quanto a gente transforma esse eu menor, sabe? Ou quanto. Sim. Porque a máscara seria esse fato da gente não aceitar esse eu menor e a gente tentar encobrir ele, né? Com uma falsa solução, como ele traz aí. Isso. E aí é interessante que quando você fala o medo, orgulho, a teimosia, eles não são a máscara. Aceitar que eu estou com medo, aceitar que eu sou orgulhoso, aceitar que eu estou teimoso em relação a alguma questão, já é um passo muito melhor do que a máscara. Agora, quando às vezes a gente tenta entender um comportamento, um sentimento, aí a gente está indo para uma máscara. Às vezes a máscara da serenidade, da retirada, que tenta entender muitas coisas, em vez de simplesmente sentir, nossa, aqui eu tô com um orgulho horrível em relação àquela pessoa. E tudo bem, eu não vou. A questão é não agir, e isso a gente aprende muito no PESTOR, que a revisão diária ajuda muito isso, assim, nossa, eu tô usando a máscara, digamos assim. O que eu estou escondendo? Ah, eu estou escondendo o meu medo, ou meu orgulho. Primeiro você vai identificar, nossa, quando tem risco de eu parecer orgulhoso para o mundo, eu ponho qual máscara? Aí você vai descobrir, eu uso a agressividade, eu uso a submissão, eu uso a retirar. Quando você descobre isso, assim, deixa eu parar de fazer isso, e deixa eu aceitar que eu estou me sentindo muito orgulhoso de uma forma, me achando melhor que os outros. E aí eu vou tomar a decisão de não agir no mundo com esse orgulho, não agir no mundo com esse medo, mas sim me trabalhar para descobrir da onde vem a origem desse orgulho. Né? Por exemplo, quem tem um orgulho que se acha melhor que os outros, muitas vezes pode ter sentimentos de inferioridade e que compensa para isso numa tentativa de se achar melhor que os outros. Então são dois trabalhos. O trabalho com a máscara é o primeiro, e não necessariamente nessa ordem, mas para chegar no eu inferior, você tem que chegar a dissolver um pouco da sua máscara. E fazer isso num lugar seguro para você poder chegar no seu eu inferior, no seu eu menor, sem agredir ninguém, sem deixar que ele afete o outro. Então, não sei se ficou um pouco mais claro aí a partir do que você falou, de que a gente não tem tanta necessidade de entender o eu menor, mas sim de reconhecê-lo e de, a partir do reconhecimento, buscar suas causas. Facilitei ou atrapalhei, Maia? Sim, facilitou. Tá bom, tá bom. Então, vamos ver, já que a Maia agora já está mais livre, você pode ler, Maia, esse slide? Posso.
A escolha do isolamento. O contentamento e a satisfação, especificamente no que tange ao relacionamento, é uma medida muito negligenciada do próprio desenvolvimento de cada um. O anseio irrealizado se transforma em uma dor insuportável, quando o isolamento é escolhido devido às dificuldades de contato. Isso pode ser resolvido somente quando eu se propõe seriamente a buscar a causa deste conflito em si mesmo, sem a medida defensiva da autoacusação, que logicamente elimina qualquer possibilidade de se chegar realmente ao âmago do conflito. Isto e a disposição interior de mudar precisam ser cultivados para que se possa atenuar uma dolorosa armadilha em que ambas as alternativas disponíveis, isolamento e contato, são insuportáveis. O que toca você quando você lê isso? Acho que principalmente esse aspecto de quando se apresenta um conflito, né, de a nossa tendência a focar muito no conflito e a dificuldade, às vezes, de olhar o que está por trás dele, né, como algo nosso e que pode ser transformado, pode ser mudado. Eu não sei, o que saltou para mim no texto foi identificar isso, assim, esse desafio, sabe? De, mesmo às vezes ainda quando a gente está no caminho, se trabalhando, acha que a gente já está lá super consciente, às vezes aparece um conflito e ainda tem uma vozinha que fala, o outro, porque ele, porque não sei o quê. Sim. É muito legal que você pegou a essência, né, de vir buscar em si, de ter um caminho pessoal para olhar para si a partir do conflito. Ele fala, essa disposição interior de mudar também tem que ser cultivada, né, para você sair dessa armadilha de ficar se isolando ou entrando em contato por causa do conflito. Vai ter conflito, então melhor me isolar. Poxa, mas eu quero estar em contato, mas aí vai ter conflito. Fica uma guerra, assim, fica um vai e vem. Deixa eu ver se tem alguém aqui para entrar, peraí. Peraí, que tem mais alguém chegando. Deixa eu até tirar aqui. Bom, então, Maia, você pegou a essência, que é esse lugar de conseguir fazer essa ponte para nós, pelo menos parar um pouquinho para buscar essa ponte em nós. Mas eu vou comentar mais algumas coisas que eu achei importante aqui nesse slide. Deixa eu só dar boas-vindas para a Sandra. Bem-vinda, Sandra. Sandra, você está me ouvindo? Ela pôs no chat. Obrigado. Tá bom, ela vai ficar por ali, mas eu vou colocar, Sandra, você no mudo por causa do ruído. Aí qualquer coisa você abre, tá bom? Sandra é minha amiga, eu conheci ela também, Heitor. Daqui a pouco ela deve aparecer aí. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Umas coisas simples, mas que se a gente parar para pensar, é uma informação bastante relevante. Por exemplo, quando ele fala que o contentamento e satisfação e a satisfação no que tange ao relacionamento é uma medida muito negligenciada do próprio desenvolvimento de cada um, tem recado, e acho que dava para dar essa palestra toda só nessa frase, que é assim: eu estou contente e satisfeito nessa relação? De 0 a 10, quanto? Eu estou satisfeito 9, 9,5. Beleza. O meu desenvolvimento humano para me relacionar deve estar na casa aí, vamos dizer, dos 9, 9,5. Agora, em termos de contentamento e satisfação, esse relacionamento aqui está num 7. Então, a gente tem mais coisa para trabalhar em nós. Nossa, contentamento e satisfação nesse relacionamento está 3,5. Nossa, então o meu trabalho ainda é muito grande. Raramente as pessoas fazem essa ponte de que o nível de contentamento e satisfação do relacionamento tem que ser olhado. É bom para a gente olhar. Sabe, fazer uma checagem. Muita gente vai falar, não, mas se eu for olhar isso aqui, vou descobrir que está num 7,5 e querer lidar com isso, aí vai ter que ter DR, vai ter que ter discussão, vai ter que ter conversa, vai ter que ter terapia de casal. Não, deixa no 7,5, tá ótimo. Ou, às vezes, tem gente que deixa no 3,5, no 2 e mantém. A gente ouve histórias aí de pessoas, às vezes, agredidas nos relacionamentos que mantêm.
Então, poucas vezes você para fazer uma análise séria de qual é o meu grau de contentamento e o meu grau de satisfação nesse relacionamento. Esse é um primeiro passo. E quanto a esse medo, mas eu vou ter que falar com o outro, não é verdade. Muito contentamento e muita satisfação dá para conseguir fazendo um trabalho interno. Algumas coisas faz parte do trabalho interno comunicar e acertar com o outro. Mas só o trabalho interno já muda demais o relacionamento, muda muito. Então, é possível, com essa visão, né, assim, do que a gente trabalha com essa visão do Petro, dá para mudar muita coisa, sim. E daí, aí a gente já comentou um pouquinho, de que como existe esse anseio por contentamento e satisfação e ele não é realizado, muitas pessoas preferem o isolamento. E para resolver isso, o que a gente tem que fazer? Começar a buscar a causa em nós, mas aí ele dá outra chave. E no Pestor tem algumas palavras que, para mim, elas pulsam, assim, porque é pouca coisa, mas ela expande muita informação. Quando ele fala assim, en passant, de que a gente deve fazer essa busca sem a medida defensiva da autoacusação, que, logicamente, elimina qualquer possibilidade de chegar realmente ao âmago do conflito. O que ele está dizendo? Que se a gente começar a se acusar, ou seja, eu sei que a causa está em mim, eu sei que eu tenho que me desenvolver em algum lugar, mas aí a gente começa a se acusar. Na hora que você começa a se acusar, você mata a possibilidade de chegar ao âmago do conflito dentro de você. Porque começa um eu idealizado, eu não devia ser assim, eu devia ser melhor, ou eu não devo falar. E aí entra uma autoacusação que você não chega no fim, na raiz do problema. Então, é isso que a gente trabalha no Petro com esse grau de olhar. Assim. Você está se acusando? Não vai chegar no fim. Então, vamos trabalhar essa autoacusação ou tirá-la um pouquinho do foco e vamos ver o que está lá embaixo, desculpa, de verdade. E isso é o tipo de trabalho que a gente faz no Petro, com grupos de estudo, etc. Alguma dúvida aqui? Não? Vamos em frente. Sandra, não sei se você quer participar, além desse slide aqui, porque a gente vai fazendo um jogo, cada um pega um pouco para ler, até para chamar a atenção. Mas me diz aí se você está disponível para isso ou não. Não, tranquilo. Eu fiquei caladinha aqui porque eu cheguei atrasada, não quis incomodar. Tá bom, não, tudo bem. Só para você saber, a gente está gravando a live e aí depois você pode pegar o começo, tá? Tá bom. Obrigada, hein? Vamos lá, o relacionamento desigual. Você pode ler para nós? Aonde? Quando as pessoas de níveis de desenvolvimento espiritual desiguais estão envolvidas uma com a outra, a responsabilidade sobre o relacionamento recai sempre sobre a mais desenvolvida. Refiro-me especificamente ao fato de ele ser responsável por perscrutar as profundezas do nível interno da interação, responsável por qualquer fricção e desarmonia entre as partes. A pessoa menos desenvolvida ainda está envolvida em culpar os demais, sendo dependente do outro fazer o certo a fim de evitar desagrados ou frustrações. Deixe-me enfatizar aqui que quando falo de ser responsável pela pessoa menos envolvida, não quero dizer que outro ser humano possa assumir a responsabilidade pelas dificuldades reais de outrem. Isso nunca é o caso. E aí, Sandra, o que te chama a atenção nesse texto, assim, quando você lê, o que vem para você? Quando eu comecei a ler, eu já fiquei preocupada, né? Porque falei, poxa vida, o peso todo vai ficar de quem é mais desenvolvido, né? Mas, e assim, eu passei por uma situação muito semelhante e eu acho que é muito pesado para um dos lados caminhar sozinho carregando esse peso, né? Se falar, eu tenho que ser, eu sou mais evoluída, eu que tenho que fazer. É mais ou menos como uma relação da criança, né, com o adulto.
Você tem que descer no nível da criança, você tem que colocar. Só que isso é muito desgastante e isso é um fator de adoecimento, na minha opinião, né? Então, é claro, eu gostei do último parágrafo, né? Que não ser responsável pela pessoa não quer dizer que outro ser humano possa assumir a responsabilidade pelas dificuldades reais de outra pessoa, né? Porque realmente salvou para mim esse último parágrafo. Sim, eu fiz questão de pôr, porque esse é um conflito que aparece muito nesse trecho dessa palestra, porque tem muita gente que faz autoconhecimento que se considera num estágio de desenvolvimento espiritual maior do que o parceiro ou que a parceira. Principalmente quando o parceiro não faz, né? Nada, não faz terapia, não estuda nada, etc. E, às vezes, e tem vários fatores. Então, eu vou tentar fazer um passo a passo aqui, um pouco baseado na minha experiência, tratando de pessoas. Justamente, eu acabo tendo bastante gente que faz autoconhecimento para fazer terapia comigo, ou mesmo no grupo de estudos. E a gente tem que desatar alguns nós. O primeiro nó: o que vai medir se a pessoa está mais desenvolvida espiritualmente ou menos, né? Para dar uma regra, a gente tem várias formas de olhar, mas uma regra mais básica é o quanto ela está na máscara, o quanto ela está num eu real, de eu superior ou de eu inferior. Se a pessoa está no eu inferior, ela está mais desenvolvida que quem está na máscara. Porque a pessoa da máscara ainda nem começou a sentir o que ela realmente é. E tem pessoas que não fazem autoconhecimento nenhum, mas são muito reais. Elas vivem quem elas são, elas assumem quem elas assumem o que sentem pelo outro. E muitas vezes pode parecer que não, mas ela é mais desenvolvida, porque ela está mais no eu real. Então, primeira coisa, não é por estudar autoconhecimento que você tem a garantia de que você está mais desenvolvido. O que vai dizer é o quanto você é genuíno, o quanto você é autêntico com as suas emoções para consigo mesmo. Então, isso é um fator. Depois, ele vai falar de que a responsabilidade, e olha só, não é o peso, é a responsabilidade sobre o relacionamento recai sobre a pessoa mais desenvolvida. Por quê? Porque tem a ver com o que a gente acabou de falar. O que a pessoa mais desenvolvida faz? Deu problema na relação. Eu estou me sentindo frustrado, desamparado. Eu estou sentindo que nesta relação eu não estou no grau de contentamento que eu gostaria. Aí, o mais desenvolvido faz o quê? Deixa eu olhar em mim a causa disso. Porque quando eu olho em mim e transformo em mim, eu consigo interagir diferente com o outro, e o outro muda. Eu tenho uma paciente que foi transformador no relacionamento dela. A gente foi trabalhando por um bom tempo até chegar no tema da revelação emocional, ou seja, parceiro, quando você faz isso, eu me sinto assim. É uma frase simples, né? Mas muitas vezes a pessoa tem dificuldade de saber o que sente e de se relacionar e de comunicar para o outro. Quando ela finalmente conseguiu fazer isso de uma forma adulta, estruturada, o outro mudou imediatamente, um comportamento que ele não mudava há anos. Aí você vai falar assim, pô, mas peraí, então ela não precisou combinar, porque ela combinava sempre, ó, não faz desse jeito que eu não gosto, não faz desse jeito que eu não gosto. E ele nunca fazia do jeito que ela queria. Quando ela disse, olha, eu me sinto desrespeitada, eu me sinto não ouvida. Quando ela pôde dizer isso, o outro, na hora que gosta dela, tal, mudou de comportamento. Então, quando ele fala que tem uma responsabilidade sobre o relacionamento, quer dizer o quê? Quer dizer que eu preciso me olhar e saber me comunicar dentro desse relacionamento de uma forma mais real. E aí, isso transforma. E quem tem mais desenvolvimento consegue fazer isso mais fácil, que é o que ele diz do outro aqui. A pessoa menos desenvolvida, ela ainda culpa o outro, ela ainda acha que o outro tem que fazer certo para evitar desgastes ou frustração. Então, ficou mais claro o que é essa tal responsabilidade? É a responsabilidade por fazer o trabalho interno e, com este trabalho interno, se relacionar de uma forma diferente, de uma forma mais adulta, mais real. E isso, em si, causa uma transformação no relacionamento. E aí você não precisa cuidar do outro.
Ah, se o outro for para terapia, se o outro começar a estudar o que eu estudo, se o outro começar a gostar do que eu gosto. Não precisa. Isso não é responsabilidade pelo relacionamento. Isso é tentar ser mãe ou pai do outro. E entrar nesse lugar. Se o outro fizer certo, minha vida fica mais fácil. Sandra, ajudou aí com essa sua questão que você estava falando? Não, vai ficar pesado demais ter que cuidar de mim e do outro. E não é isso. Não, então, eu concordo, eu vejo dessa forma mesmo, ficou bem mais claro. Foi uma questão que eu tive que refletir muito. Até que ponto que eu tenho condições de promover, através da minha mudança, a mudança no outro, para não chegar no nível de um relacionamento abusivo. Porque as pessoas, às vezes, confundem muito isso de, não, eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer a minha autorresponsabilização, eu vou fazer meu autoconhecimento, e o outro vai mudar por tabela, mas se ele não quiser, ou a outra pessoa não quiser, nós nunca vamos conseguir nem ter um relacionamento saudável. E um outro ponto que eu gosto de trazer é como, até quando você consegue permanecer e fazer toda essa mudança em prol de um relacionamento sem ser abusivo. Você tem que ter sentimento, você ainda tem que admirar, respeitar e desejar. Porque quando isso se perde, aí não adianta nenhum processo, porque o relacionamento ele já se perdeu, né? Então, não sei se eu estou falando bobeira. Não. A gente vai ter um slide sobre isso, sobre até quando manter um relacionamento. No Petro, que isso vem muito claro. Mas pegando um trechinho do que você falou, assim, quando eu estou fazendo isso pelo relacionamento, só isso já acende uma bandeirinha de, você não estava aqui, mas de uma máscara de submissão. Porque você está no relacionamento por você, pelo seu prazer, seu contentamento de estar ali. Se você começa a fazer pelo relacionamento, tem que dar uma olhada. Quais são os seus critérios para dizer que você está fazendo pelo relacionamento? Por que o relacionamento não se sustenta só ele mesmo? Por que você precisa fazer algo por este relacionamento? E não primordialmente por si. A gente sempre vai ter que olhar para si e olhar como está o relacionamento. Mas se a gente estivesse, talvez, num grupo de estudos, dava para aprofundar um pouco essa pequena frase. Ah, eu fiz tanto pelo relacionamento. Isso a gente tem que olhar se está equilibrado, se não está equilibrado, e se primeiro, antes de fazer pelo relacionamento, você está fazendo por si. Isso é uma coisa muito importante de estudar. Eu não sei se faz sentido. Faz demais, demais. Então, é nessa toada que o Pastor trabalha, pegando, né, como é que a gente se posiciona. E o que eu posso dizer é o seguinte, quando a gente se posiciona muito claramente sobre as nossas reais necessidades no relacionamento, muda. Porque se não mudar, ele talvez já tenha acabado. Se você fala assim, olha, eu preciso, na minha alma, eu preciso de algo que eu só consigo preencher estando com você. E o outro fala, não, isso não me interessa, tipo, mesmo que seja uma real necessidade genuína, aí tem um conflito realmente muito profundo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre até quando manter um relacionamento. Mas tudo volta para o estudo sobre si, não na máscara, não numa submissão, não numa sobrecarga, mas um estudo genuíno e positivo sobre si, sobre a oportunidade que você tem ali naquela situação tensa e desagradável. Faz sentido? Ficou mais fácil isso? Demais. Não, Ó, entendi. já tava na agulha aqui o próximo. Vamos ver se a Luciene pode ler. Quando precisa acabar? Deixa eu só virar meu celular aqui. Um contato A entre gente não está te vendo, tá? Você fechou a câmera. Não sei se. eu fechei por causa da minha internet. Não, tá bom, tranquilo. Quando precisa acabar? Um contato entre indivíduos em que a destrutividade do menos desenvolvido impossibilita o crescimento, a harmonia, o florescimento dos bons sentimentos, ou que o contato é
preponderantemente negativo deverá ser descontinuado. Via de regra, a pessoa mais evoluída incumbe-se da iniciativa necessária para isso. Se não o fizer, deve haver uma fraqueza não reconhecida e medos que precisam ser enfrentados. Se o relacionamento for dissolvido por ser mais destrutivo e causador de sofrimento do que construtivo e harmonioso, isso deve acontecer quando os problemas internos e interações mútuas forem totalmente reconhecidas por aquele que toma a iniciativa de dissolver o relacionamento. Isso significa que a dissolução ocorre como resultado do crescimento e não em decorrência de um despeito vingativo, medo ou escapismo. O que te chama a atenção, Luciene? Chama atenção, para mim, a parte da responsabilidade de estar atento sobre o que a pessoa sente, né? No caso, sobre o que eu sinto em relação a esse relacionamento, para não ficar, talvez, arrastando um relacionamento que só traz infelicidade e talvez ficar ali no medo, né? Esse medo de não terminar, dependências emocionais, outro tipo de dependências, e aí não vai estar feliz e vai ficar num relacionamento falido. E isso, na minha opinião, acontece demais. E eu mesma já vivi situações assim. Sim. Olha só, você traz um pouquinho, né, essa do segundo parágrafo aqui, que se alguém está vendo que está muito ruim, não tem florescimento dos bons sentimentos, etc., via de regra, a pessoa mais evoluída incumbe-se de terminar. Mas se ela não termina, ela está vendo que está ruim, ela está com clareza de que está ruim, e não termina, deve haver uma fraqueza não reconhecida e medos que precisam ser enfrentados. Ou seja, até isso, até com a clareza de que devia terminar e não termina, dá para a gente trabalhar. Fala assim, o que está acontecendo dentro de você? E esse trabalho é muito potencializador de crescimento pessoal. Porque daí, se você passa por isso e supera esses medos, trabalha, entende as suas origens, num outro caso, você já fica com menos medo de terminar. Você já sabe por que sim, por que não, o que está acontecendo. Agora, às vezes, as pessoas também terminam, mesmo fazendo autoconhecimento, etc., sem se aprofundar o suficiente em si, sem pegar as questões que estão ali e realmente ir a fundo, que ele fala assim, ó, se o relacionamento for dissolvido por ser mais destrutivo e causador de sofrimento do que construtivo e harmonioso, isso deve acontecer quando os problemas internos e interações mútuas forem totalmente reconhecidos por aquele que toma a iniciativa de dissolver o relacionamento. Ou seja, ele está dizendo assim, não vai saindo assim, né? Ah, que bom, já percebi que não tenho contentamento, que tô travado aqui, deixa eu sair. Por quê? Porque se você não faz um trabalho de reconhecimento dos problemas que estavam ali, você vai ter que criar vai acabar criando, porque os seus problemas internos vão ter que ser resolvidos ao longo da vida. A sua alma pede isso, o seu eu superior quer que você enfrente o seu eu menor, o seu eu inferior, em algum momento. Então, a criação vai continuar tendo relacionamentos com o mesmo problema. E muitas vezes, eu já vi gente que fala, nossa, eu sempre crio esse mesmo problema nos meus relacionamentos. No primeiro casamento, eu não fazia isso e acabou. Aí eu não fazia isso no segundo, estou no terceiro relacionamento sério aqui e ainda não faço. Ah, vou começar a fazer, porque eu não quero passar de novo mais um relacionamento sem fazer esse tipo de comportamento mais amadurecido. E aí, quando a pessoa faz, aquele relacionamento se transforma. E aí, de repente, surgem outros problemas que ela pode ir lidando. Porque também recomeçar um relacionamento, reencontrar um novo relacionamento, dá trabalho. Então, é bom já aproveitar o que está aí para realmente fazer um mergulho profundo em si, aproveitando o relacionamento que tem. Mas, como ele fala, se realmente você pesquisou e viu que o relacionamento está te impedindo de crescer, que é o que ele fala no começo, está impossibilitando o crescimento, a harmonia, o florescimento dos bons sentimentos, é um alerta de que talvez ele deva ser, sim, descontinuado. Só que se acontecer assim, vai acontecer como resultado do crescimento. Fala assim, eu cresci. Esse relacionamento agora não me dá mais chance de crescer mais. Pelo contrário, ele me puxa para baixo. Ele me prende
e eu nem consigo agir da forma que eu gostaria nele. Então, não tem jeito, eu vou, para o meu crescimento, eu vou dissolver, eu vou propor a dissolução, não para fugir, nem para me vingar, nem por medo, mas porque eu preciso disso para o meu crescimento. Faz sentido? É bom porque também acaba com eles felizes para sempre. Assim, a gente não sabe com quem a gente casa feliz ou até que a morte os separe, porque a gente não sabe exatamente com quem a gente casa ou quem a gente namora quando a gente começa. A gente vai vendo, vai descobrindo isso ao longo do tempo. Faz sentido? Alguma dúvida? Vou ver o chat aqui. A Luciene está se despedindo aqui. Obrigado. Grandes aprendizados. Será que eu estou atrasado? Deixa eu ver. Está acabando. Está acabando já, gente. Vamos lá. Eu achei muito interessante essa fala sua, viu, Heitor? Porque liberta, viu? Quando você... Essa última fala, quando você percebe que o relacionamento está te impedindo de crescer, é libertador ouvir isso. Porque sai realmente desse peso, né? Legal demais. Muito bom. E aí, vamos falar um pouquinho da posição de vítima. Eu vou ler aqui. A vítima, entre aspas, né? O jogo de atribuir culpa aos outros é tão generalizado que, com frequência, passa despercebido. Um ser humano culpa o outro, um país culpa o outro, um grupo culpa o outro. Aquele que executa esse jogo prejudica verdadeiramente a si mesmo e a outrem. Mas e quanto à vítima? Como ela pode lidar com isso? Então, eu vou só resumir um pouquinho o começo para dizer assim, olha, atribuir culpa aos outros é básico, ele até já falou antes na palestra, é um sinal de um baixo desenvolvimento espiritual, porque você fica ainda culpando o outro. Mas ele fala assim, e quanto à vítima? Como a pessoa que se sente vítima pode lidar com isso? Seu primeiro problema é que ela não está nem mesmo ciente do que está acontecendo. Na maior parte das vezes, esse lugar de vítima acontece de modo sutil, emocional e inarticulado. Ela não fica se dizendo que é vítima, mas ela se põe em situações onde ela fica culpando o outro. Por consequência, ela é vítima, ela se põe num lugar de vítima. Obviamente, a primeira necessidade é a conscientização concisa e enunciada, já que, caso contrário, a vítima responderá de maneira inconsciente e igualmente destrutiva, falsa e defensiva. Então, aqui, e é um exercício muito simples, mas traz muita consciência, que é assim, a pessoa está acusando o outro. A minha vida não está tão boa porque fulano fez tal coisa, fulano é de tal jeito. Nessa hora, você convida a pessoa assim, para um pouquinho e fala assim, eu estou me colocando no papel de vítima. E a pessoa, não é vítima. Não, pode parar, porque se você está dizendo que a culpa da sua infelicidade é do outro, você está na vítima, é o outro que causa a minha infelicidade. Então, só de você trazer a pessoa para a consciência e permitir que ela enuncie de forma simples, concisa, mas verdadeira. Eu estou me fazendo de vítima. Isso agride o nosso adulto. Nosso adulto fala assim, não, vou parar agora com isso. Uma parte nossa vai querer parar. Se não quiser parar, fala assim, tá bom, eu estou na vítima e vou ficar na vítima mais um tempo. Também é válido, mas não resolve. Então, o pastor começa a trazer isso. Enuncie para si mesmo. Estou na vítima. E aí ele dá a dica. A única maneira de evitar se tornar vítima dessa acusação e projeção de culpa é evitar fazê-los vocês mesmos. Ou seja, quando a gente enuncia, estou na vítima, e aí começa a falar assim, não, então eu vou parar de culpar os outros. Na hora que você começa de parar de culpar os outros, você também impede do outro vir te culpar. É automático. Assim, não, se agora eu não estou mais culpando ninguém, também se alguém vier falando que está infeliz porque eu fiz tal coisa, eu vou dizer, não, cuida aí de você. Eu fiz por causa disso, cuidando de mim, no melhor do que eu podia. Você pode até avaliar, nossa, eu te feri de verdade, desculpa, mas muitas vezes é a pessoa num lugar de vítima. Então, quando você para de se pôr no lugar de vítima, fica mais fácil de reconhecer que o outro está tentando te botar na vítima também. Faz sentido?
Então, o que é um relacionamento maduro? Né? Deixa eu só ver se sai aqui. Relacionamento válido. O relacionamento perfeitamente maduro e espiritualmente válido precisa sempre estar profundamente conectado com o crescimento pessoal, que é o que a gente já viu. Assim que um relacionamento for vivenciado como irrelevante ao crescimento interior, abandonado à própria sorte, estará fadado ao fracasso. Então, pode ter certeza, deixou solto, já casei, pronto. Não, o relacionamento vai exigir que a gente esteja sempre buscando o crescimento pessoal dentro desse relacionamento. Esse é o destino da maioria dos relacionamentos humanos, esse fracasso. Especialmente dos relacionamentos íntimos entre companheiros. Eles não são reconhecidos como um espelho para o crescimento interior. Então, isso é o que a gente está falando. Mesmo naquele exemplo do mais desenvolvido e menos desenvolvido, use o relacionamento como espelho do crescimento interior. Isso vai dar vida ao relacionamento. Você vai se sentir crescendo. É isso que dá tesão, isso que dá alegria. Fala, nossa, aqui nesse relacionamento eu cresço. Tem um probleminha aqui, um probleminha ali, mas na maioria das vezes, ou seja, na maior parte do tempo, eu estou bem, contente, satisfeito, e nas coisas que acontecem de difícil, eu cresço. E aí é somente quando cada um atinge o ponto máximo do seu crescimento, desenvolvendo os potenciais que lhe são inerentes, o relacionamento pode se tornar mais dinâmico e vivo. Isso precisa ser feito individualmente e mutuamente. Quando o relacionamento é encarado dessa forma, ele será construído sobre rocha e não sobre areia. E isso é uma coisa do dia a dia, de se olhar, de olhar para o outro, de ver como que a conversa fica boa, quando a conversa não fica tão boa, e assim por diante. Então, é possível, é muito mais simples do que se imagina. Ai, gente, se vocês soubessem. Quando você aprende um pouquinho dessa base e treina, dá para transformar muitos relacionamentos. É muito gostoso de ver casais que chegam, às vezes, para a terapia muito estressados, muito achando que não tem jeito, e você dá um pouquinho dessa base de contato consigo mesmo, de possibilidade de crescimento, isso transforma. Então, depois eu vou deixar até um material para vocês estudarem mais. A Luciane, que tem que sair, depois pega o finalzinho da live para você poder ver como dá para estudar isso mais a fundo. E aí eu queria fazer um convite para vocês, para a gente agora só fechar um pouquinho os olhos e pegar esse último trecho aqui que eu escolhi para a aula de hoje e deixar aí um papel e caneta perto, porque eu vou fazer um convite no final, tá? A gente está finalizando nossa aula, então eu vou convidar você a fechar um pouco os olhos, se colocar em uma posição receptiva, talvez abaixe um pouco o queixo, tranquiliza a sua mente. Inspira e expira. E vai deixando que essas palavras toquem você em relação aos seus temas de relacionamento. Que estas palavras sejam o começo de uma nova realidade interior de encontro com a vida, que leve finalmente a decisão. Quero arriscar meus bons sentimentos. Quero buscar em mim a causa, ao invés de buscá-la na outra pessoa, de forma a me tornar livre para amar. Se um germe ou partícula disso estiver sendo levada com vocês nessa noite, terá sido uma noite efetivamente proveitosa. Sejam abençoados todos vocês para que se tornem os deuses que são em potencial. E com essa conexão com a egrégora do Petor, com a frase do Petor, eu te convido a perguntar para o seu eu superior mais profundo: qual foi o principal aprendizado que você teve nessa aula? E deixe que venha de dentro de você essa clareza. Qual foi o seu principal aprendizado com essa aula?
Quando você tiver essa clareza, pode anotar no papel. Sandra está podendo anotar já, se está de câmera fechada eu não consigo ver. Sim, já fiz a minha anotação. Quer compartilhar? Eu estou com a câmera fechada porque eu estou aqui com o cabelo bagunçado. Não, tranquilo, tranquilo. Só qual foi o principal aprendizado? Para mim, assim, eu peguei já do meio para o fim, mas eu achei interessante que foi o meu processo claro, uma das minhas máscaras mais fortes sempre foi a submissão, e o aprendizado do que eu ouvi é a importância do processo sempre começar em nós mesmos, começar para que eu consiga não colocar a culpa e não permitir que me coloquem na culpa. Muito bem. E você falou bem, é começar, porque o outro vai precisar, assim, vai ter envolvimento com o outro, mas comece em nós. Isso. E Maia, você quer compartilhar o seu principal aprendizado? Vou compartilhar. E assim, é sempre sobre mim, mesmo quando parece ser sobre o outro. É impossível forçar algo ou puxar o outro. Eu me responsabilizo somente por mim. Muito bem. Captou a palestra, deu a palestra aqui em 10 segundos, deu a palestra. Tá ótimo, gente. Ó, eu vou passar também algumas informações sobre grupo de estudos. Quem quiser pode anotar o site, bhterapias.com.br/Petor, que é o meu site. Eu tenho um grupo online de terça-noite. Espera aí, alguém tá aqui. Acho que a Sandra está anotando. E quem quiser, eu tenho um curso online dos 15 capítulos do Criando União, que é o livro de relacionamento do Petro. E aí tem 15, cada capítulo tem ali explicação dos conceitos, como eu fiz aqui, exercícios sobre cada tema e meditações específicas sobre o capítulo. Então, você pode acessar a aula online, aula avulsa ou curso completo. É só pegar lá em vhterapias.com.br/Criando União. E quem viu a live pode usar o código de desconto via live, que tem 20% de desconto. Qualquer dúvida também, assim, quero saber mais sobre isso, pode entrar em contato pelo WhatsApp também. E finalizamos aqui, mas eu quero sortear a próxima palestra, a próxima aula aberta. Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento. Não, vou sorteá-la enquanto está... Não, vou interromper o compartilhamento, isso. Não vou interromper a gravação. Isso. Muito bem. Então, vou convidar a todos a fechar os olhos. Relaxar um pouquinho. E aí, peço ao meu eu superior que escolha o tema da palestra da próxima aula. Nenhum de vocês jamais vai encontrar uma dificuldade que não tenham força suficiente para vencer. Não duvidem dos recursos que existem na alma de vocês. Acionem esses recursos interiores. Isso dará força a vocês em lugar de dependerem do que vem de fora. Toda espécie de bênçãos e ajuda divina de qualquer tipo são possíveis unicamente por meio de vocês, por meio da força que já existe em vocês, que está dormente em seu interior. Palestra 114. E com isso finalizamos essa aula aberta
E vou interromper a gravação. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva e marque o sininho para receber cada nova aula. Até a próxima aula.